Esta conversa é a escolha do consumidor. Eu sou a Fátima de Sousa, diretora da revista Briefing, e vou estar por aqui a falar sobre marketing. Ora, ouçam! Bem-vindos! Hoje estamos à conversa com Jorge Magalhães, diretor de Comunicação e Relações Institucionais do Grupo PSA Portugal, e com António Martins Vítor, diretor de Comunicação e de Relações Externas da Repsol. E esta, prometemos, vai ser certamente uma conversa com muito combustível. Afinal, vamos falar sobre o setor automóvel e os desafios que enfrenta na era da sustentabilidade. E a primeira pergunta não pode deixar de ser: vieram de automóvel? Com certeza que sim. Sim. E era incontornável por trabalharem neste setor? Não era incontornável de todo hoje em dia, até porque eu vim de relativamente próximo e, portanto, teria outras opções, desde logo bicicleta, eventualmente até trotineta, mas o automóvel continua a ser, acho que, o fator primordial para nos movimentarmos, ainda por cima trabalhando numa empresa do setor, fazia todo sentido. António? Sim, porque foi mais prático, muito embora no meu dia-a-dia pratico também outras mobilidades. Esta semana já fui para o trabalho de autocarro, já fui de bicicleta, portanto procuro fazer multimobilidade. Eu confesso, também vim de automóvel, mas nesta altura em que as preocupações com a sustentabilidade são crescentes, em que os consumidores valorizam mais as questões ambientais, eu pergunto, e começo pelo Jorge, se corremos o risco de o automóvel ser uma espécie de inimigo público número 1, ou se isto é um manifesto exagero da minha parte. Não, eu creio que em alguma medida já é, não é? Porque o que nós temos assistido é, em parte, a uma diabolização do setor automóvel, que é, porventura, o refém mais fácil nesta lógica da transição energética e das medidas públicas, e isso nós, enquanto um ator deste setor, sentimos-lo claramente. Agora, é importante, de facto, perceber o que é o automóvel, o que é esse setor e o que é que ele tem feito para esta transição energética, e isso muitas vezes não é dito. Em relação à Repsol, também sente que há este aprisionamento da marca e do negócio face a esta nova tendência? Bom, nós vivemos em Portugal num espaço que tem mais de 6 milhões de veículos. Portanto, vamos muito a caminho de uma pessoa, um veículo. E isso, sobretudo, nas cidades, retira qualidade de vida. Portanto, o que vamos assistir é um refazer do automóvel na cidade para que a qualidade de vida possa ser melhor. Naturalmente que têm que ser melhorados os transportes públicos para que a qualidade de vida exista. Mas as marcas do setor, sejam os fabricantes, sejam os outros operadores, não podem vir a costas a esta questão. Concorda, Jorge? Sim, todo. Aliás, nós, no Grupo PSA, nós destas marcas, somos totalmente a favor desta transição energética. Achamos que algo tem que ser feito e tem vindo a ser feito. Achamos também que as cidades melhorarão a sua qualidade de vida, de facto, se tiverem o acesso restringido. Agora, se calhar, voltando um pouco àquela questão da diabolização, também é preciso dizer às pessoas que o automóvel não é sequer o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro fator mais poluente, não é? Mas, e além disso, desde nos últimos 20 anos, também é verdade que o setor automóvel e os construtores automóveis, em média, reduziram cerca de 30% a média das suas emissões. Portanto, e há objetivos ainda mais fortes para conseguir. Claramente é um setor, eu acho que a indústria está a fazer o que lhe compete, vai continuar a fazer. Há cada vez mais vertentes de negócio e de atividade e que nós próprios estamos a explorar, portanto, estou perfeitamente de acordo. Em relação às gasolineiras, também tem havido essa preocupação de evoluir no combustível que oferecem e diminuindo o seu peso em termos de emissões poluentes? Sim, nós recentemente, o ano passado, durante a Cimeira de Madrid, anunciámos o nosso compromisso com o Acordo de Paris, com o sermos neutros em carbono em 2050.
portanto vamos fazer esse caminho no sentido da redução das emissões. Já hoje o fazemos com os combustíveis tradicionais, procurando melhorar a formulação por forma que as emissões sejam menores. E também, naturalmente, iremos no sentido de fornecer eletricidade, que já estamos também a fazer. Porque em relação aos combustíveis tem-se assistido a uma evolução, e pego na palavra diabolização que o Jorge utilizou, tem-se assistido a uma evolução, primeiro a gasolina, depois o gasóleo era mais barato, mas afinal é mais prejudicial. Em que é que ficamos? Bom, existe uma questão relacionada com os impostos. Nós hoje, por exemplo, esta semana, em Portugal, pelos combustíveis, pagamos menos de 60 cêntimos pelo valor do combustível, mais impostos. E isso atira para o valor em torno de 1,5 €, que é aquilo que nós pagamos. Mas essa é uma questão que existe e vai continuar a existir. A diabolização depois do diesel, que foi aquilo que esteve em causa por causa das emissões, existem algumas coisas que precisariam de ser melhor explicadas, porque tipicamente um carro diesel consome menos que a gasolina e, portanto, em termos de CO2, as emissões são menores. Agora, o que existe no diesel é o efeito de partículas que são de facto poluidoras em veículos mais antigos. Esse problema já está resolvido nos veículos mais recentes. Portanto, tem de haver aqui uma articulação entre os dois setores, não é? Sim, eu creio que há. Não é? Eu creio que há. Há uma questão fundamental, a nosso ver, e é aí depois que falta coerência, que é a antiguidade do parque e, como se referiu, a idade dos automóveis. Nós, cada ano que passa, o parque automóvel português, a idade média vai avançando. Aliás, vi recentemente um estudo em que vimos que da República Checa para cá, Portugal é o país que tem o parque automóvel mais velho, mais idoso. E como eu disse, desde 2000 que as emissões provocadas pelos automóveis baixaram drasticamente. E, sobretudo, essa baixa aumentou consideravelmente essa redução aumentou consideravelmente a partir de 2008, 2009. Ora, se nós temos um parque com idade média de 13 anos, mas sabemos que há mais de 1 milhão de automóveis a circular com mais de 20 anos em Portugal, todos esses ganhos tecnológicos que se conseguiram, vai ser muito lento até vermos esse ganho nas estradas, não é? Porque os carros, efetivamente, são mais antigos. Portanto, eu acho que quer o setor dos combustíveis, quer o setor automóvel, está a fazer muito. Eu acho que não há muitos setores, ou seja, tão fácil encontrar alguém que está a fazer tanto para reduzir as emissões como o setor automóvel. Agora, há muitas incongruências, tal como é o facto, por exemplo, de se ter um discurso anti-diesel, e sabemos que, em termos de emissões de CO2, normalmente os automóveis diesel poluem menos 15 a 20% que a gasolina. Aliás, é curioso ver, com a baixa redução das emissões dos automóveis a diesel, Portugal está a aumentar as suas emissões, Portugal e a Europa. E depois, por exemplo, temos políticas em que o mercado empresarial pode reduzir o IVA para as suas frotas a diesel, mas não a gasolina. Portanto, temos aqui um problema que também é de legislação, é isso? Sim, claramente. Mas o que é que era preciso mudar a esse nível? Falando do nosso ponto de vista, desde logo haver uma neutralidade tecnológica, ou seja, não se penalizar nenhuma tecnologia, nem beneficiar a outra, e hoje em dia isso não existe. Por um lado, temos políticos com um discurso anti-diesel, mas depois, na prática, as medidas que vemos, e, por exemplo, é fácil concluir que das frotas automóveis das empresas, mais de 99% são a diesel. E são a diesel porque têm vantagens fiscais para esse efeito. Portanto, para nós seria, desde logo nessa perspectiva, neutralidade em termos fiscais, criação de incentivos também que são necessários neste momento para esta transição energética, mas não só no sentido de introdução das viaturas eletrificadas, mas também incentivos aos combustíveis com menos pegada de carbono, etc. Há muito a fazer nesse campo. António, o que é que a Repsol tem vindo a fazer
para corresponder a esta necessidade e esta tendência? Sim, esta indústria de há muitos anos tem estado do lado da solução. Algumas pessoas ainda se recordarão há muitos anos de problemas de chuvas ácidas. Chuvas ácidas eram devido ao enxofre nos combustíveis, o enxofre foi retirado, hoje ninguém fala em problema de chuvas ácidas. Depois recordamos quando havia os problemas relacionados com o chumbo, a presença do chumbo nas gasolinas. O chumbo desapareceu das gasolinas, hoje não se fala nisso. E, portanto, no futuro vai continuar a ser assim. Portanto, vai ter que existir combustíveis que têm mais componente renovável, portanto, terão uma parte de combustível fóssil menor, mais componente renovável. Vai existir uma maior diversidade de tipos de combustível, portanto, soluções tipo bifuel. Vão existir veículos elétricos, sobretudo nas cidades, onde o problema de qualidade do ar existe e, portanto, será uma boa solução. Vai existir hidrogénio, vão existir multissoluções. Então vamos assistir a uma mudança no modelo até de gasolineira, no sentido do posto de abastecimento. Vamos daqui, imagine-se em 2030, como é que vai ser um posto da Repsol? Vai ser multi-energia, portanto, já hoje é. Hoje, num posto tipicamente, já existe gasolinas, gasóleos, poderá existir autogás, poderá existir gás natural comprimido, existe carregamento de veículo elétrico, ainda não existe hidrogénio, mas irá existir também hidrogénio. E os veículos da Peugeot, por exemplo, vamos deixar de ter alguns modelos que são aqueles modelos mais icónicos da marca e vamos evoluir para uma maior oferta em termos de veículos elétricos? Como é que vai ser esta convivência entre os vários modelos? Aliás, tal como os postos Repsol, tal e qual, multi-energias e já são, porque o setor automóvel iniciou este ano, 2020, uma autêntica revolução em termos das imposições legais que nos são colocadas e, portanto, para nós a transição energética muitas vezes fala um horizonte de 2025, 2030, 2050. Aliás, nós também, em 2050, teremos neutralidade carbónica total, mas 2020 para nós é já o ano da primeira revolução e nós, este ano já temos, no caso da Peugeot, vamos terminar o ano com 50% da gama eletrificada. O que é que isto quer dizer? Que teremos automóveis movidos a motores de combustão interna, térmicos, portanto gasolina, diesel, elétricos ou plug-in, híbridos plug-in. Só este ano a Peugeot vai lançar 8 modelos destas novas variantes energéticas e as marcas todas do grupo PSA, Peugeot, Citroën, DS, Opel, vão ter 15 e, portanto, temos já com 50% de versões eletrificadas. Significa que quem quiser um determinado modelo, por exemplo, um Peugeot 208, pode escolher entre o elétrico, o diesel ou gasolina. Até 2025 teremos a gama toda eletrificada de todas as nossas marcas e, portanto, já estamos a trabalhar com essa lógica de multi-energia precisamente para que cada cliente possa escolher a energia que mais se adapta às suas necessidades. Além da sustentabilidade, não. Ainda no âmbito da sustentabilidade há outros fatores que emergem, nomeadamente o incentivo, do ponto de vista político, à utilização de soluções de mobilidade partilhada, alternativas ao veículo individual. Isso coloca um risco para o setor automóvel? Podemos chegar a um ponto em que há uma quebra das vendas? No nosso ponto de vista, não. Ou seja, o facto de nós reconhecermos que a necessidade das pessoas ou das empresas se movimentarem vai muito além do automóvel, do nosso ponto de vista é uma oportunidade e pelo menos nós no Grupo PSA estamos a encará-lo assim. Aliás, foi por isso que em 2016 nós criámos uma sexta marca, uma marca não automóvel, que é a Free2Move e que no fundo é a marca que reúne todos os projetos alternativos de mobilidade.
seja através de soluções como automóvel, bicicletas elétricas, trotinetes, etc., seja através de criação de agregadores, como apps, como nós temos hoje em dia já em Lisboa, em que o cliente verifica o ponto em que está, a necessidade que tem, e nessa app não tem apenas o automóvel, tem também as trotinetes, a oferta de bicicletas, de scooters, etc. Porquê? Precisamente porque até agora o setor automóvel ou qualquer ator, era um produtor de veículos. No grupo começamos a trilhar já o caminho de produtor de veículos, sim senhor, mas também fornecedor de mobilidade. E, portanto, estamos a fazer isso nos últimos 3 anos e já estamos presentes em mais de 13 países a nível mundial, incluindo Portugal, mas, e 30 cidades. Podemos chegar a um ponto em que o produto convencional do grupo deixe de ser o automóvel? Não sei, eu acho que vamos ter as duas realidades. E mesmo dentro das realidades vamos ter produtos diferentes. Vamos ter o automóvel para quem tem o prazer do automóvel, necessita do automóvel para se deslocar, e vamos ter soluções. Algumas delas, se calhar, nem lhe devemos chamar automóvel. São dispositivos que vão transportar as pessoas. Aliás, já temos hoje em dia, trotinetes e bicicletas. Aliás, a Peugeot começou, e ainda faz, começou a fazer bicicletas muito antes de fazer automóveis. E hoje em dia ainda faz. Mas vamos ter soluções novas que são dispositivos que permitem o car sharing, a mobilidade partilhada. Portanto, vamos ter uma multiplicação de soluções, porque o que estamos a assistir é que passámos de um modelo em que o consumidor, o cliente, adotava aquilo que as marcas propunham, para o consumidor dizer o que quer e como quer. E, portanto, somos nós que temos que adaptar-nos e prestar essas soluções. António, estas novas soluções de mobilidade, uma trotinete, por exemplo, não vão precisar de combustível, e outras precisarão de menos. Vai ser necessário reinventar o negócio. Sim, o nosso foco é e vai continuar a ser o cliente. Depois, naturalmente, que a nossa área é multi-energia, portanto, fornecer multi-energia. Depois, nessa área da multi-energia, se nós incluirmos energia para os humanos, aquilo que fazemos através, por exemplo, de lojas de conveniência, supermercados, nos postos, tudo isso, mas também soluções de mobilidade. Nós, em Madrid, por exemplo, operamos uma frota de 500 carros, precisamente numa operação semelhante à que foi descrita do grupo PSA, em que aquilo que procuramos fazer existem na operação de car sharing duas, digamos, grandes áreas de custo: o fornecimento do veículo e o servicing. E aquilo que procuramos é formas de gerir o servicing de forma mais eficiente, promocionando para que o utilizador do veículo pegue o carro e deixe o carro num ponto onde nós temos condições de fazer o servicing, evitando custos de ir buscar o carro e levá-lo ao servicing. Mas no limite também poderemos chegar a um momento, eu não sei em que horizonte, em que já não vamos à bomba de gasolina, abrimos o depósito do carro e tiramos a mangueira do combustível. Podemos chegar a esse extremo de todo esse formato desaparecer? Existe já hoje, digamos, o veículo elétrico que é abastecido em casa, por exemplo, mas nós, enquanto fornecedores de multi-energia, vamos estar em todas essas soluções. Em Espanha, por exemplo, nesta altura, já vendemos soluções através de painéis fotovoltaicos para que a pessoa, em sua casa, produza a sua própria energia. Portanto, a questão é o foco no cliente, as necessidades energéticas do cliente. E, portanto, nesse âmbito de multitude de energias que o cliente vai necessitar, e como dizia, incluindo a energia para os humanos, temos muito espaço por onde andar. E o que é que se refere quando diz energia para os humanos? Refiro-me a alimentos. Nas lojas de conveniência, por exemplo, vendemos alimentos também. Portanto, isso é um foco de investimento para a Repsol? Podemos assistir a um desenvolvimento desse segmento do negócio?
Tem sido, recordo, por exemplo, durante os anos da crise, em que em Portugal o consumo de combustíveis diminuiu e as lojas tiveram sempre crescimento. Portanto, o negócio de conveniência, digamos assim, continua a crescer. Voltando a pegar numa palavra usada logo no início da conversa, quando falámos do facto do automóvel se arriscar a ser o inimigo público número 1, o Jorge e o António também falaram que havia aqui um problema de comunicação, no fundo. Como é que se ultrapassa esse problema de comunicação? Como é que se passa a mensagem de que não estamos perante os setores mais poluentes? Se me permite, eu acho que a melhor forma é dizer a verdade às pessoas, honestamente, parece-me, porque efetivamente não é o setor mais poluente. Como eu disse, não há muitos setores que se possam orgulhar, como nós faremos, que até 2030 teremos reduzido 60% das emissões de CO2 relativamente a 2005. Portanto, há muito que está a ser feito. Há muitas narrativas hoje em dia, também há muita informação, nós somos todos bombardeados por informação e, portanto, não é fácil. Há muitas forças de pressão. Hoje em dia é difícil, digo, a indústria automóvel fazer valer os seus argumentos, que a maior parte das vezes são científicos. Portanto, eu acho que é importante que se olhe à ciência, mas conseguir ultrapassar entre toda o boom de mensagens e comunicações que existem hoje em dia, mas, portanto, dizer a verdade e depois, claramente, as tendências estão a revolucionar, e não é só a tendência da mobilidade, mas estão a revolucionar completamente este setor e a forma como comunicamos. Há várias tendências que se verificam. Agora, eu acho que termos conteúdos cada vez mais direcionados, sermos eco-friendly também na forma como comunicamos, para conseguir chegar com o bom argumento e com a mensagem pertinente ao consumidor, porque de facto é no consumidor que tem que estar o nosso foco, em termos de satisfazer aquilo que são as suas necessidades. Mostrar também, porque não, criar-se uma forma de o consumidor poder privilegiar os produtos e os bens que têm menos pegada carbónica. Porque não? É uma forma, se calhar, de, entre áreas concorrentes, ele fazer a escolha que menos impacto tem a nível ambiental. Agora, eu acho que hoje em dia, do que nós sentimos do nosso ponto de vista, é importante, de facto, que a mensagem chegue às pessoas, e acho que a mensagem do setor automóvel não está a chegar, e termos esse foco muito acentuado no cliente e no planeta, porque todos nós estamos e queremos, obviamente, cada vez termos um sítio melhor para vivermos e para que vivam os nossos filhos. Estamos, António, de alguma forma perante uma dor de cabeça para o marketing das empresas aqui envolvidas? Não, estamos com uma boa dor de cabeça, se quisermos usar a expressão, no sentido de muitos desafios. Mas nunca tanto como agora houve tecnologia que nos pode ajudar a chegar mais facilmente ao consumidor e fazer aquilo que fazia o merceeiro antigo, não é? Quando o cliente chegava à porta, ele já sabia o que é que ele vinha comprar. E hoje, via tecnologia, isso é possível fazer-se. E, portanto, nós temos possibilidade de conhecer melhor o cliente e preparar as melhores soluções e sugestões para ele. Mas o cliente não é só um, o cliente são vários, não é? Nós temos gerações com mais idade a procurar soluções que são diferentes das soluções dos mais novos. Como é que se abraça esta dualidade? Sim, existem múltiplos segmentos. Nós, por exemplo, em Portugal fazemos cerca de 1 milhão de transações por semana e aquelas pessoas que nos entram porta dentro, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, mas existem hoje possibilidades de identificarmos cada um deles e, portanto, conhecermos e preparar as melhores soluções para cada um deles. Portanto, vai haver um marketing cada vez mais individualizado. E no nosso caso concreto é procurar todo o mix de energia que essa pessoa consome ou com a qual está relacionada para procurar dar-lhe as melhores soluções.
E do ponto de vista do fabricante automóvel e de outras soluções de mobilidade, não é? Agora já temos de alargar aqui o espectro. Quais são os desafios do marketing? Porque o automóvel é aquele, ou era aquele objeto de desejo, de prazer, e era vendido assim na publicidade, não é? Carros, pessoas bonitas, velocidade, assim, uma série de atributos que faziam as pessoas querer ter o automóvel, mesmo independentemente de poderem ou não ter aquele automóvel em concreto. E agora, é possível continuar a comunicar, a vender o produto dessa forma, como objeto de desejo? Para toda a gente não. Como o António dizia, eu creio que a segmentação é fundamental. Nós não podemos hoje em dia ter a ambição de estar em todo momento a comunicar com toda a gente. Portanto, é fundamental segmentarmos. E aqui há claramente uma questão geracional no setor automóvel. Inclusivamente, basta vermos quais são os hábitos hoje em dia dos clientes ou utilizadores mais jovens, que devo dizer são muito inteligentes, porque de facto procuram a forma mais confortável e mais rápida de chegar do ponto A a B. E isto revela inteligência, não é? No contrário, se calhar, de muitos de nós com o automóvel estarmos 1 hora para podermos avançar 1 quilómetro numa cidade. Mas basta vermos a redução da emissão de cartas de condução para percebermos que, de facto, a lógica é outra. Eu penso que vamos continuar a ter o automóvel como o objeto de paixão e de prazer, isso vai continuar a existir, e vamos ter também várias outras vertentes em que o automóvel é meramente um utensílio para nos deslocarmos. E como eu dizia, nós já temos, mesmo na área do nosso grupo, essas soluções em Lisboa. Iniciámos há um ano um projeto de car sharing com o eMove, que foi o primeiro projeto de car sharing free floating, ou seja, os carros estão estacionados na rua, tudo gerido através de aplicações, e foi o primeiro com uma frota 100% elétrica. Temos bicicletas, trotinetes dobráveis elétricas que permitem fazer o que também está muito na ordem do dia, chamado last mile, o último quilómetro, com a redução cada vez maior da entrada dos automóveis na cidade. Portanto, temos vários públicos com perfis muito diferentes, a quem temos que fazer chegar a boa mensagem, a mensagem pertinente que lhes interessa no bom momento. Além das ferramentas que também estão a dispor ao nível do marketing, nós temos também uma outra vantagem, e isso vai ser uma tendência cada vez maior dos automóveis, que é a conectividade dos carros. Nós temos projetos que terminamos agora que recolhemos a análise ao comportamento dos clientes durante mais de 2 milhões de quilómetros percorridos, e portanto nós conseguimos perceber exatamente que tipo de utilização é que tem, qual é o tipo de energia, de solução automóvel, segmento mais pequeno, segmento maior, que melhor lhes corresponde. Terminando um pouco a questão que colocou das soluções, tudo se conjuga de forma a podermos proporcionar a melhor resposta. Isto pode passar, por exemplo, por termos um automóvel alugado durante os dias da semana, à tarde precisamos de nos deslocar dentro da cidade, temos se calhar uma bicicleta elétrica ao dispor, ao fim de semana necessitamos fazer uma mudança ou queremos fazer uma viagem mais longa, temos todo um pacote que nos propõe um furgão, etc. Eu acho que vai passar por essa combinação multi-energias e multi-soluções que a atividade do setor automóvel vai trilhar. E o que é que está a ser feito para comunicar essas diferentes soluções? É porque, já disse várias vezes, a mensagem não estará a passar e é preciso que passe. Sim, eu referia mais a nível político, nesta questão da transição energética, do resto eu acho que passa. A nível da marca, passa? Passa e esta eleição também com marca escolha do consumidor vários anos seguidos, eu acho que também é um reflexo disso. Passa, temos várias formas de comunicar com os nossos clientes, temos inúmeros serviços inovadores. Por exemplo, desde há um ano os nossos concessionários funcionam também quase como uma lógica de rent-a-car. É possível alugar um veículo Peugeot 208 a partir de 19 euros por mês, por exemplo. Temos essas soluções que nós comunicamos direcionando-as
exatamente ao target e ao perfil de clientes que temos. Mas eu não vejo outro caminho que não seja apoiarmos as tecnologias que existem, segmentarmos muito bem o público-alvo e, portanto, mandarmos a boa mensagem, a mensagem pertinente que interessa. E o que é que a Repsol está a fazer precisamente para atingir o mesmo objetivo, isto é, passar a mensagem de que tem uma solução multi-energia e de que está na linha da frente desta atitude eco-friendly? Nós, como dizia, portanto, fazendo esse tal 1 milhão de transações por semana, temos muito contacto face-to-face direto com os clientes. E o facto de sermos escolha do consumidor vem do reconhecimento do serviço, portanto, o nosso diálogo, trato com as pessoas. Naturalmente que isso abre-nos muitas oportunidades em termos de vendermos energia para esses clientes para além da mobilidade. Nós aqui temos estado muito focados em mobilidade, mas nós em Portugal, por exemplo, participamos num projeto de geração de energia renovável e, portanto, e em Espanha, nesta altura, já comercializamos eletricidade e, portanto, toda essa área de oportunidade, sobretudo relacionada com a eletricidade, um dia vai chegar e, portanto, aí já não estamos a falar apenas de soluções de mobilidade, mas também de soluções para a casa das pessoas. Mas ainda em Portugal, por exemplo, somos o principal produtor de polímeros que no futuro vão servir para fazer impressão 3D de inúmeros objetos. Portanto, estamos em mais áreas que têm impacto sobre o nosso futuro, sobre as emissões do nosso futuro. E, portanto, na comunicação o desafio é dar a conhecer todas as soluções, as opções que as pessoas têm de fazer o seu contributo individual para uma vida melhor neste planeta. No fundo, estamos aqui a falar de reinvenção do negócio e que tem de ser acompanhada por uma reinvenção da comunicação e do marketing. E, como falámos em diferentes gerações e em tecnologia, obviamente que muita da vossa comunicação passa pelo digital. Redes sociais, outras plataformas. Qual é a abordagem da Peugeot e do grupo em geral a estas ferramentas? Cada vez mais. Aliás, a digitalização é para nós uma oportunidade a vários níveis, mesmo a nível interno, com os nossos colaboradores, mas obviamente para o exterior. Aí também há algumas tendências que são interessantes a observar, que eu já comentarei uma que eu acho curiosa. Agora, o facto de conseguirmos, através de ferramentas digitais e meios digitais, segmentar muito bem, dirigirmos muito bem a mensagem, colhendo sempre, tentando passar, porque eu acho que agora, hoje em dia, se vive a lógica do poder dos conteúdos. Portanto, da forma mais direta, mais visual, mais clara possível, os conteúdos que pretendemos trazer, isso só o digital nos permite fazer. Mas lá está, vivemos num mundo de evolução e uma tendência que será interessante acompanhar, que é um bocadinho também o eco-browsing, não é? Que vamos ver se até que ponto, porque os vídeos, por exemplo, consumem muito, têm uma pegada de CO2 elevada e começa-se a verificar uma tendência de algumas gerações de consumidores não verem com os olhos a quantidade de vídeos que existem nas redes e porque está toda a gente a ver e, portanto, temos de estar atentos a todos estes fenómenos e para não termos efeitos de boomerang que se voltam contra nós. Portanto, isso sermos, creio que, como sempre, os melhores cidadãos possível e tentarmos comunicar da melhor forma aquilo que tentamos fazer melhor. Estas ferramentas também são válidas e úteis para um produtor e fornecedor de soluções de energia, como a Repsol? Sim, como dizia, o nosso foco e terá de continuar a ser o foco no cliente. E esse foco no cliente, hoje existem soluções que permitem, nós estamos, por exemplo, a fazer um grande investimento em toda a rede ibérica, no sentido de ter Wi-Fi em toda a rede, para que possamos reconhecer quando um telemóvel entra no nosso posto, reconhecer quem é aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo estamos a
a preparar-nos internamente os sistemas no sentido de um maior diálogo entre os vários sistemas, os sistemas onde temos informação sobre os consumos do cliente, quais são os produtos que o cliente consome, mas também, ao mesmo tempo, aquilo que o cliente nos diz quando nos fala por telefone e temos essa gravação feita, ou quando produz uma reclamação, ou quando fala sobre nós nas redes sociais, obviamente linkado com as definições de segurança que o cliente tenha, mas, portanto, podermos integrar toda essa informação para prestar um melhor serviço ao cliente. Para terminar, em que medida é que é relevante para a marca ser escolha do consumidor? No nosso caso é o atendimento, é a qualidade do atendimento, é o fator humano. Que vos diferencia? Sim. E para o PSA Portugal, a Peugeot em concreto, já referiu, foi escolha do consumidor há vários anos consecutivos. Isto é um selo que a marca incorpora e os consumidores valorizam efetivamente? Com certeza que sim. E no nosso caso também é o fator humano, o fator de serviço. Obviamente nós temos uma dinâmica de produto, onde é importante, sobretudo, a qualidade e o valor, e nós tentamos cada vez mais que os clientes encontrem valor nos produtos que colocamos, mas o setor automóvel continua a ser um negócio de pessoas para pessoas e de facto o momento da compra ou da venda é um momento que pode acontecer uma vez, eventualmente. O relacionamento e o serviço é algo que nós queremos estar com os clientes desde que compram o seu primeiro automóvel até comprarem o último. Portanto, isso é conseguido através da variante de serviço. Obrigada a ambos. Esta foi uma conversa à escolha do consumidor. Estivemos a falar sobre marketing no setor automóvel. Voltamos em breve com novos temas. Volte também. Podcast em parceria com a Escolha do Consumidor, o sistema de avaliação de marcas número 1 em Portugal.